Desvio absoluto médio, o que que é isso? Vamos pensar que a gente tem um investimento, e nesse investimento, vamos pensar aqui, vamos chamar esse investimento de investimento A. Esse investimento A, ele tem uma média mensal do valor que a gente depositou e tudo ali de 5 meses. Então, vamos pensar, essa média de investimento, então esse xizinho, que é a nossa média, ele foi de R$ 9. Então, a média de investimento no período de 5 meses foi de R$ 9. Então, durante os meses ali, vamos colocar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu depositava algum dinheiro e aí eu tive uma média de investimento de R$ 9. Como assim? Vamos supor que janeiro eu depositei lá R$ 10. Fevereiro eu guardei 11. Em março eu fui e guardei R$ 10. E R$ 10. Em abril eu vim R$ 6. E maio eu vim e guardei R$ 8. Quando a gente fala em média, aqui eu teria uma média simples. Como assim? Esse xizinho com esse tracinho em cima é o símbolo de média simples, tá? Então, como que ficaria essa média simples para eu resolver? Eu iria somar 10 mais 11 mais 10 mais 6 mais 8 e ia dividir pela quantidade de meses. Quando eu fizesse essa soma desses 5 valores, né? 10 mais 11 mais 10 mais 6 mais 8, ia dar 45. 45 dividido por esses 5 meses, eu ia ter uma média de R$ 9. Então, é o que está aqui em cima. Então, vamos supor que eu fiz isso. Então, durante esses 5 meses, eu investi esses valores aqui em reais e tive uma média de R$ 9. Beleza, até aí não tem nenhuma novidade para a gente. Conseguiria calcular tudo bonitinho. Só que eu tenho uma possibilidade para eu calcular quanto que cada investimento tá distante, digamos assim. Qual que seria a diferença do investimento que eu fiz e da média? Então, é essa diferença que a gente fala entre a média e o valor que eu realmente investi, a gente chama de desvio. Então, ó, o que que é desvio? É o valor da distância entre o valor utilizado na média. Então, ó, entre o valor utilizado no cálculo da média e o valor resultante da média. Que é isso, então? Eu vou fazer o desvio de todos os meses aqui. Então, ó, desvio, então. Eu vou pegar, se eu quiser fazer o desvio do mês de janeiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que eu investi, então, ó, R$ 10, menos o valor que era da média, R$ 9. Então, foi de 1. Ou seja, no mês de janeiro, eu tive um desvio de R$ 1. Como assim? Eu fiquei R$ 1 acima da média. Então, aqui, eu tive R$ 1 acima da média. Por que R$ 1 acima da média? Porque foi um positivo. Então, nesse mês aqui de janeiro, eu depositei R$ 1 a mais que o valor médio. O desvio de fevereiro. Fevereiro era 11, ó. Então, 11 menos o 9, que foi a minha média. 11 menos 9, 2. Ou seja, eu depositei R$ 2
acima da média. No mês de março, foi R$10 de novo. Então, 10 menos o 9, que era a média, foi R$1. Então, foi de R$1 acima da média. Quando foi lá em abril, foi R$6. Então, 6 menos o 9. Aí aqui deu menos 3. Ou seja, eu tive R$3 abaixo da média. Aí esse abaixo vem por quê? Porque é negativo. No mês de maio, que foi o último aqui que a gente está analisando, foi R$8. 8 menos 9, menos 1. Então, de R$1 abaixo da média. Esse desvio aqui, no caso, a gente fala de desvio do rendimento. Por que rendimento? Porque eu estou mexendo com dinheiro. Então, ó, no mês de janeiro, eu tive um rendimento de R$1 acima da média. Por quê? A média era R$9. Em fevereiro, um rendimento de R$2 acima da média. Em março, de R$1 acima da média. No mês de abril e no mês de maio, o meu rendimento foi negativo, né? Porque a resposta deu negativa. Então, a gente fala que eu tive R$3 de rendimento abaixo da média e R$1 de rendimento abaixo da média. Isso a gente chama de desvio, tá? Quando a gente fala em desvio absoluto, que é, né, o complemento aqui, eu estou falando em rendimento modular. Então, vou até colocar aqui, ó, rendimento modular. E o que é módulo? Então, antes de eu fazer rendimento modular, eu vou pensar no conceito de módulo aqui. O módulo, ele tem esse símbolo aqui, ó, dos 2 tracinhos. E dentro de um módulo, a gente sempre vai olhar o valor do quê? O valor positivo, o valor desconsiderando esse sinal negativo. Então, quando eu falo em desvio absoluto, eu vou pensar o quê? No mês de janeiro, é como se eu escrevesse assim, ó, o desvio absoluto de janeiro. Vai ser o módulo da diferença do que eu investi com o que eu tive de média. Então, coloquei esses 2 tracinhos. A diferença, a resposta vai estar aqui no módulo. Módulo de 1 é 1 positivo. Beleza. O desvio absoluto de fevereiro. Vou escrever aqui desvio absoluto de março. Que esses 3 primeiros aqui tinham dado positivo, né? Então, a diferença nem... Para a gente não vai ter tanta diferença assim, ó. Desvio absoluto de fevereiro era de 11 menos o 9, que tinha dado 2. 2 no módulo é 2 positivo. Em março era de 10 menos o 9, 1 dentro do módulo, que era 1. Só que em abril e maio, tinha dado esses valores negativos. Então, aqui a gente vai ter essa diferença, o desvio absoluto de abril. É o módulo de 6 menos o 9. 6 menos o 9 dá menos 3. Só que a partir do momento que eu penso em módulo, que eu penso nesses 2 tracinhos com um número aqui dentro, eu vou olhar o número, o algarismo, e vou desconsiderar sinal. Então, o algarismo que eu enxergo aqui é o 3. Então, quando eu falo em desvio absoluto do rendimento de abril, eu estou falando que foi de R$3. Independente se foi acima da média ou abaixo da média. Isso eu vou analisar pelo desvio. Pelo desvio absoluto, eu vou ter como resposta o valor positivo, ou o valor natural, que seria o valor sem sinal, sem considerar positivo e negativo. E no último aqui,
o desvio absoluto de maio, que foi o último, né? 8 menos o 9 dentro do módulo dá menos 1. Tirando o algarismo que eu enxergo, é o 1. Então, o desvio absoluto de maio foi de um rendimento de R$1. Depois, a gente vai analisar se foi abaixo ou acima da média. Então, qual que é a diferença desses dois? De desvio normal para desvio absoluto. O desvio absoluto, ele pega a resposta só com valor positivo. Então, por mais que tenha dado um valor negativo, eu não vou pensar que foi menos 3. Eu vou pensar que foi R$3 de rendimento. Por meio do desvio, eu vou analisar se foi acima ou abaixo da média. Acima são os positivos, abaixo os negativos. Ou seja, um complementa o outro. Não tem como eu pensar em desvio absoluto sem eu analisar o desvio de forma geral. Tá bom? Desvio absoluto médio. Tem a ver com duas coisas que a gente já viu. Com desvio absoluto, que vai pensar na questão do módulo, e com médio, que vai pensar na questão da minha média aritmética. Então, toda vez que falar em desvio absoluto médio, o que a gente vai pensar? Eu vou pensar que isso é o somatório, então, o Ezinho. O somatório junto com uma média aritmética. Então, como assim? É o somatório do meu desvio absoluto dividido pela quantidade dos desvios. Ou seja, é uma média do desvio absoluto. Então, todas as vezes que falar em média, lembra que é a média aritmética simples. Então, como assim para exemplificar esse desvio absoluto médio? Lá naquele exemplo que a gente está aqui, né? A gente tem alguns valores que eu vou colocar aqui de novo. Ó. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Foi 10, 11, 10, aqui 10, 11, 10, aqui 6 e aqui 8. Foram os valores que a gente tinha depositado. E aí, a média tinha dado de R$9. Beleza. Quando a gente fez o desvio absoluto de cada um, de janeiro, foi o módulo de 10 menos o 9, que deu o módulo de 1, que era 1. O desvio de fevereiro era 11 menos o 9, que dava 2, que é 2. O desvio de março, 10 menos o 9, que dava 1, que era 1. O desvio de abril era 6 menos o 9, que dava menos 3 no módulo, que é 3. O desvio de maio era 8 menos o 9, que dava menos 1 no módulo, que dava 1 positivo. Então, isso que a gente tinha dos anteriores. Quando a gente fala em desvio absoluto médio, que vai falar dessa somatória, que vai ser a média desse desvio absoluto, como que ficaria esse cálculo aqui? Seria a somatória de todos os desvios absolutos aqui. Então, eu ia pegar esses módulos aqui. Módulo de 1 mais o módulo de 2 mais o módulo de 1 mais o módulo de menos 3 mais o módulo de menos 1. E eu iria dividir isso tudo pela quantidade de meses analisado, ou pela quantidade dos desvios. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5. Como está tudo dentro do módulo, a gente ia tirar os valores
positivos apenas. Eu ia desconsiderar valores negativos. E por isso, gente, que tem duas opções. Ou vocês escrevem dentro do módulo para lembrar que tem que tirar, ou já pega os valores prontinhos aqui positivos, para não ter erro. Porque se colocar valor negativo, se eu pegar só o valor do desvio mesmo, desconsiderar esse desvio absoluto, que é quando eu desconsidero o sinal, pego só o valor positivo, o valor do somatório vai dar diferente. Então, ó, o somatório aqui vai ser 1 mais 2 mais 1 mais 3 mais 1 dividido por 5. Então, ó, tudo positivo. Somatório. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 4 mais 3, 7, mais 1, 8. 8 dividido por 5 deu 1,6. Ou seja, o meu desvio absoluto médio. Então, ó, desvio absoluto médio de A, que era o meu investimento A, é de quanto? De 1,6. Tá? Então, esse daqui seria um outro procedimento de desvio absoluto que a gente tem. A gente viu o desvio propriamente dito, que é a diferença entre a média e o valor do meu investimento. Então, a gente fez lá. E aí eu posso ter positivo e negativo. Os positivos são rendimentos acima da média, os negativos, rendimentos abaixo da média. Quando eu falo em desvio absoluto, eu estou querendo saber o valor considerando o módulo. Então, eu quero saber só o valor, independente se foi para cima ou para baixo. Então, aqui, ó, o desvio absoluto de abril, 6 menos 9 menos 3. Qual que é o desvio absoluto? R$3. Meu rendimento, nesse caso aqui, foi de R$3. E aí, depois, eu vejo se foi para cima ou para baixo. Quando fala em desvio absoluto médio, é a média do desvio absoluto, ou seja, a média dos valores positivos. Então, eu somo todo mundo, considerando só que todo mundo é positivo, e divido pela quantidade de números somados. Então, nesse caso, o desvio absoluto médio desse rendimento que eu tive, né, desse rendimento A, foi de 1,6. Então, foram três coisas totalmente diferentes.